Ela tá sumindo, moça. E ninguém aqui vê? Foi isso que a dona Doralice, a nova doméstica, sussurrou para mim quando abriu a porta do quarto da bebê pela primeira vez naquela mansão no Morumbi, em São Paulo. E eu juro, o berço era um espetáculo. Móbile de cristal, mantas importadas, brinquedo caro até demais. Só que no meio de tudo aquilo estava a pequena Lívia com 8 meses. Leve demais, quieta demais, com um olhar parado que dava um gelo na espinha. A mãe Carolina vivia trancada no quarto. Saía como um fantasma sem falar com ninguém. O pai Henrique saía antes do sol nascer e voltava de madrugada preso em reuniões e negócios importantes, como se dinheiro blindasse uma criança da dor. As mamadeiras sempre cheias, intocadas, e o choro da Lívia era fraquinho, como se ela já tivesse desistido de ser ouvida. Doralice não aguentou. Começou a entrar escondida a alimentar a bebê, trocar fralda, cantar baixinho. Cada gole que a Lívia tomava parecia uma vitória contra um silêncio doentio. Só que a verdade era pior. Doralice encontrou exames e receitas antigas. Carolina tinha diagnóstico, precisava de ajuda, mas alguém tinha engavetado aquilo. Quando a Lívia foi parar no hospital, a médica confirmou desnutrição grave. E aí a casa caiu. Henrique descobriu tarde demais que não era frescura. Era doença. Era abandono. E no fim, quem salvou aquela criança não foi a fortuna da família. Foi a coragem de uma mulher que se recusou a fingir que não viu. Quer que eu adapte para Recife BH ou interior, deixando ainda mais Brasil real. O hospital cheirava a desinfetante e medo quando a verdade veio à tona. Doralice estava sentada numa cadeira dura do corredor, com as mãos entrelaçadas, tremendo não de frio, mas de alívio misturado com pavor. A pequena Lívia estava finalmente sendo alimentada por sonda cercada de aparelhos que apitavam baixinho, como se estivessem lembrando o mundo de que ela ainda estava ali. Viva. Por pouco. Quando o médico chamou Henrique e Carolina para a sala, o silêncio ficou pesado. Henrique entrou confiante, ainda tentando controlar a situação como controlava contratos e reuniões. Saiu de lá pálido, com o chão faltando sob os pés. Ela perdeu quase 30% do peso. Isso não acontece por acaso, disse a médica sem levantar a voz, mas cortando como faca. Carolina desabou. Não foi um choro bonito nem contido. Foi um choro de quem estava afundando há meses. Eu tentei pedir ajuda. Eu juro, repetia com a voz quebrada. Mas ninguém ouviu. Foi ali que Doralice levantou. A voz saiu firme apesar do medo. Contou tudo. As mamadeiras cheias. As noites em claro. As fotos que tirou escondida. O jeito como alimentava Lívia às pressas, rezando para não ser pega. Eu sabia que se ficasse calada essa criança não ia sobreviver, disse encarando Henrique pela primeira vez. O choque virou culpa. A culpa virou vergonha. E a vergonha virou silêncio. Nos dias seguintes, Carolina foi internada para tratamento. Diagnóstico: depressão pós-parto grave. Não fraqueza. Doença. Henrique pela primeira vez cancelou reuniões. Ficou no hospital olhando a filha dormir, percebendo o quanto esteve ausente, enquanto a vida pedia socorro dentro da própria casa. Lívia começou a reagir. Pouco a pouco. Um dedo apertando forte. Um olhar mais atento. Um suspiro menos cansado. Cada pequeno avanço era comemorado como milagre. E Doralice, ninguém teve coragem de mandá-la embora. Pelo contrário. Henrique se sentou diante dela, olhos marejados, voz baixa. A senhora salvou minha filha. E salvou a gente de um erro sem volta. A mansão continuava luxuosa, mas pela primeira vez parecia humana. Porque Alice aprendeu do jeito mais doloroso possível que amor não se compra. E que às vezes quem salva uma família inteira é justamente quem o mundo insiste em não enxergar. A verdade veio como um soco no estômago quando ninguém mais esperava. Dias depois da alta da Lívia, já com as bochechas um pouco mais coradas, Doralice estava sozinha na cozinha da mansão quando o celular vibrou. Era uma mensagem antiga que ela tinha fotografado e quase esquecido, uma receita médica com data de meses atrás. O nome do médico não era o mesmo que Henrique conhecia.
Aquilo não fazia sentido. E pela primeira vez, uma pergunta gelou seu peito. Quem impediu Carolina de se tratar? A resposta veio rápido demais. Naquela noite, Henrique chegou diferente. Olhos vermelhos, voz falhando. Sentou à mesa como um homem derrotado. Não foi só descuido, disse passando a mão no rosto. Foi minha mãe. O silêncio caiu pesado. Ele contou tudo. Como Dona Beatriz, sempre elegante, sempre preocupada, se ofereceu para cuidar dos médicos enquanto ele trabalhava. Como ela dizia em voz baixa que Carolina era fraca e instável, não tinha estrutura para ser mãe. Foi ela quem cancelou consultas. Foi ela quem escondeu remédios, tudo para provar que a nora não era capaz. E tomar o controle da família. Carolina chorou em silêncio quando soube. Não de surpresa, de confirmação. Eu achei que estava enlouquecendo, disse com a voz cansada. Agora sei que me empurraram pro fundo. Henrique tomou a decisão mais difícil da vida dele naquela madrugada. Cortou relações, bloqueou números, denunciou o que precisava ser denunciado. Pela primeira vez escolheu proteger a esposa e a filha, mesmo que isso significasse romper com o próprio passado. Meses se passaram. Carolina voltou devagar. Não como nos filmes. Teve dias bons e dias ruins. Teve culpa, medo, recaídas, mas teve apoio. Terapia, medicação correta. E, acima de tudo, teve tempo. Lívia começou a engatinhar, depois a rir alto. A casa ganhou barulho, bagunça, vida. Doralice deixou de ser a empregada. Virou porto seguro. Virou família. Num fim de tarde, vendo Lívia dar os primeiros passinhos na sala, Henrique chorou sem vergonha. A gente quase perdeu tudo, por orgulho e silêncio. Doralice apenas respondeu com a calma de quem já viu muita dor. Às vezes o mal entra disfarçado de cuidado. Mas a verdade sempre acha um jeito de sair. E ali naquela casa antes fria, ficou uma lição que ninguém mais esqueceu. Amor de verdade. Protege, não controla. E quem salva uma vida muda o destino de todos ao redor. O tempo fez o que o dinheiro nunca conseguiu fazer curar devagar. 3 meses depois de tudo vir à tona, a casa no Morumbi já não parecia a mesma. Não pelos móveis que continuavam caros demais, mas pelo som. Havia risadas, brinquedos espalhados, passos apressados e um choro ocasional que agora vinha forte e vivo do jeito que choro de bebê tem que ser. Lívia estava ganhando peso, aprendendo a se equilibrar, descobrindo o mundo com olhos curiosos. Carolina ainda tinha olheiras. Não era a mulher perfeita das revistas, nem queria ser. Tinha dias em que o medo voltava, em que o vazio ameaçava se aproximar de novo. Mas agora ela falava. Pedia ajuda. Chorava quando precisava. E isso fazia toda a diferença. Na terapia, aprendeu que não era fraca, tinha adoecido. E doença não é falha de caráter. Henrique também mudou. Não foi de um dia para o outro. No começo a culpa era pesada demais. Ele se perguntava como não viu, como não ouviu, como deixou a própria mãe interferir tanto. Começou terapia também. Pela primeira vez entendeu que trabalhar sem parar não era amor, era fuga. Passou a chegar mais cedo em casa. A segurar a filha no colo sem medo. A ouvir Carolina sem tentar consertar tudo. E Doralice? Doralice continuava ali. Mas agora, sentada no chão da sala, ajudando Lívia a empurrar um brinquedo rindo alto quando a menina caía sentada. Henrique fez questão de mudar tudo no papel, também contrato novo salário, justo plano de saúde. A senhora não salvou só a Lívia, ele disse um dia, com a voz embargada. Salvou essa família. Num fim de tarde silencioso, Carolina chamou Doralice para conversar. As duas sentaram na cozinha com café passado na hora. Se não fosse você? Carolina parou, respirou fundo. Eu não sei se estaria aqui. Doralice segurou a mão dela com firmeza. Você está aqui porque teve coragem de continuar mesmo quebrada. Eu só não virei o rosto. Naquele mesmo dia, Lívia deu os primeiros passos sozinha. 2, 3... Caiu rindo nos braços da mãe. Carolina chorou. Henrique chorou. Doralice também. Não era um final perfeito. Ainda havia cicatrizes, lembranças difíceis, limites firmes com o passado. Mas havia algo que antes não existia verdade. E ali naquela casa, que quase foi palco de uma tragédia silenciosa,
Todos aprenderam a mesma coisa. Às vezes a salvação não vem de quem tem poder, vem de quem tem coragem de cuidar. O convite veio numa manhã comum dessas, em que o café ainda está quente demais e a casa começa a acordar devagar. Henrique chamou Doralice para sentar na sala. Não era conversa de serviço. Dava para sentir no ar. Carolina estava ali também com Lívia no colo, a menina agora firme, pesada, viva. Henrique respirou fundo antes de falar. A assistente social e o médico foram claros, disse com a voz serena. Sem você, minha filha não estaria aqui. Doralice abaixou os olhos. Não gostava de elogio grande. Nunca gostou. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu. Carolina apertou a mão dela. Não é verdade. Muita gente viu. E escolheu fingir que não era com ela. Henrique, então, disse o que vinha ensaiando. Havia dias queria que Doralice deixasse de ser apenas funcionária da casa. Ofereceu um novo papel, um lugar fixo na vida da Lívia. Salário justo, direitos, respeito. Mas, acima de tudo, confiança. Eu preciso de alguém que olhe para minha filha como você olha, falou com os olhos marejados. Não por obrigação, por amor. Doralice demorou a responder. Pensou nos próprios filhos já criados nos anos trabalhando invisível, engolindo injustiça calada. Pensou naquela bebê que quase se foi. Eu fico, disse, enfim. Mas com uma condição. Henrique assentiu. Vocês dois cuidam de vocês. Porque criança sente quando a casa tá doente. O tempo seguiu. Carolina continuou o tratamento. Teve recaídas, mas também teve vitórias. Aprendeu a segurar a filha sem culpa, a rir sem medo, a aceitar ajuda sem vergonha. Henrique mudou a agenda, mudou as prioridades, mudou o jeito de ouvir. A casa virou lar. Meses depois, Doralice assistiu Lívia dar os primeiros passos no quintal. A menina tropeçou, levantou e foi direto para os braços dela. Forte, segura, viva. Doralice chorou em silêncio. Naquela noite escreveu num caderno velho que guardava na gaveta: às vezes a gente não nasce para salvar o mundo, só para não virar o rosto quando alguém precisa. E foi assim que ela entendeu, depois de uma vida inteira cuidando dos outros, que ao salvar uma criança tinha encontrado também um lugar onde finalmente era vista. Não como empregada, não como sombra, mas como alguém que fez a diferença quando mais importava. O dia em que tudo pareceu enfim se encaixar começou simples como quase todas as coisas importantes da vida. Doralice acordou cedo como sempre. O sol entrava tímido pela janela do quarto, que agora não era mais o quarto da empregada, mas o quarto dela. Havia plantas no parapeito, fotos na parede e um silêncio tranquilo, diferente daquele silêncio pesado de antes. Na cozinha, ouviu a gargalhada da Lívia antes mesmo de vê-la. Uma risada cheia, solta, coisa que meses atrás parecia impossível. Carolina apareceu com a filha no colo. O cabelo preso de qualquer jeito, camiseta larga, olheiras ainda ali, mas o olhar estava presente. Ela acordou chamando você, disse sorrindo. Doralice sentiu o peito apertar. Ainda se emocionava com isso. Mais tarde sentou-se no quintal com seu caderno velho. Aquele onde escrevia quando o mundo parecia pesado demais. Folheou páginas cheias de desabafos antigos de dias em que se sentia invisível, descartável. E escreveu mais uma vez. Nem todo herói usa nome bonito. Às vezes usa avental. Henrique chegou mais cedo do trabalho naquele dia. Sentou no chão com a filha, deixou o celular de lado. Observava cada passo cambaleante da menina como se fosse um acontecimento histórico. Eu quase perdi tudo por não saber ouvir, disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para os outros. Carolina ouviu. Aproximou-se. A gente aprendeu do jeito mais doloroso, mas aprendeu. À noite, depois que Lívia dormiu, os três ficaram na sala em silêncio. Não era constrangimento. Era paz. Uma paz construída com esforço, lágrimas, escolhas difíceis e verdades ditas, tarde demais, mas ditas. Doralice pensou em quantas casas já tinha passado, quantas dores tinha visto sem poder tocar. E ali naquela casa, que quase foi palco de uma tragédia silenciosa, ela tinha feito diferente. Não virou o rosto. Antes de dormir, passou no quarto da Lívia.
A menina respirava fundo, segura, viva. Doralice ajeitou o cobertor e sussurrou: Você vai crescer sabendo que foi muito amada. Mesmo quando o mundo quase falhou com você. Apagou a luz devagar. E entendeu com uma calma nova no coração que algumas histórias não terminam com aplausos nem manchetes. Terminam com algo muito maior, uma vida salva, uma família refeita, e a certeza de que coragem muda destinos. O reconhecimento não veio com troféu nem reportagem. Veio do jeito mais silencioso e mais profundo. 6 meses depois de tudo, Lívia já corria pelo quintal da casa tropeçando nas próprias pernas e rindo alto quando caía. Aquele riso ainda surpreendia Doralice todos os dias. Às vezes ela parava o que estava fazendo só para ouvir como quem confirma que aquilo é real. Forte, vivo, presente. Naquela tarde, Carolina observava a filha brincar sentada no chão, sem celular, sem pressa. Havia algo novo nela. Não era felicidade perfeita, mas era verdade. Ainda fazia terapia. Ainda tomava remédio. Ainda tinha dias difíceis. Mas agora sabia pedir ajuda antes de afundar. Eu achei que ser mãe era sentir amor o tempo todo, disse em voz baixa, olhando a filha. Hoje sei que também é aprender a cuidar quando o amor falha. Henrique ouviu. Não interrompeu. Aprendeu a ouvir. Ele também mudou. Não por promessa, mas por consequência. Passou a sair mais cedo do trabalho. A faltar reuniões por apresentações da escola. A dizer não sem culpa. Um dia confessou a Doralice, o dinheiro quase me fez perder o que ele nunca vai comprar. Naquela noite, Doralice recebeu uma ligação dos filhos. Vieram visitar. Ao verem a casa, o clima, a forma como Lívia corria até ela chamando do... Entenderam tudo sem explicação. Mãe, você tá feliz, disse a filha com um sorriso contido. Doralice pensou por um segundo antes de responder. Tô em paz, e isso vale mais. Antes de dormir, sentou-se mais uma vez com o caderno velho. As páginas já não eram só de dor. Escreveu: Ser vista não é ser elogiada, é ser escutada. É fazer diferença. Passou no quarto da Lívia. A menina dormia abraçada a um ursinho gasto. Doralice ajeitou o cobertor como fez tantas vezes, mas agora sem medo, sem urgência, sem desespero. Ali naquele quarto tranquilo, ela entendeu o que o tempo tinha lhe ensinado. Às vezes a vida não recompensa quem grita mais alto. Recompensa quem fica, quem cuida, quem age quando ninguém quer ver. E aquela história que começou com silêncio, abandono e medo, seguia agora com algo raro e precioso, um futuro possível. O que ninguém contou é que quando o silêncio finalmente some, ele deixa espaço para perguntas difíceis. Quase um ano depois de tudo, a casa estava em festa. Lívia completava 2 anos. Balões simples no quintal, bolo feito em casa, risadas misturadas ao som desafinado de parabéns. Nada de ostentação, só gente de verdade. Doralice observava de longe sentada numa cadeira de plástico com o coração cheio de algo que ela demorou a reconhecer pertencimento. Carolina veio até ela segurando um envelope. Isso chegou hoje, disse com a voz cuidadosa. Achei que você deveria ver primeiro. Dentro uma carta do Conselho Tutelar, encerrando oficialmente o caso. Nenhuma penalidade, nenhuma acusação. Apenas o reconhecimento de que houve intervenção, coragem e cuidado. Doralice respirou fundo. Não sabia que ainda carregava aquele peso nos ombros. Você não imagina o medo que eu tinha, ela confessou. Medo de ter feito tudo certo e mesmo assim pagar caro. Henrique ouviu e respondeu sem rodeios. Se alguém tivesse que pagar, seria eu. Você foi a única que não falhou. Mais tarde, quando a festa acabou e Lívia dormia exausta de tanto correr, Carolina chamou Doralice para o quarto. Eu penso muito naquele tempo, disse. No quanto cheguei perto de perder minha filha. E a mim mesma. Se você não tivesse ficado... Doralice não deixou a frase terminar. Você ficou. Isso também foi escolha sua. Naquela noite sozinha no quarto, Doralice abriu o caderno pela última vez. As páginas já estavam quase no fim. Escreveu devagar, como quem sela um ciclo.
Nem sempre a justiça vem como punição. Às vezes vem como segunda chance. Dias depois, recusou convites, entrevistas, qualquer tentativa de transformar sua história em espetáculo. Preferiu continuar ali preparando café, amarrando o cadarço, ensinando Lívia a dizer por favor. Porque Doralice entendeu algo que pouca gente entende. Não é sobre ser lembrada. É sobre saber que quando tudo poderia ter acabado em tragédia, alguém escolheu ficar. E só isso já muda uma vida inteira. A pergunta que ficou martelando na cabeça de Doralice não era mais: e se eu não tivesse feito nada? Era outra, mais pesada, quem tentou impedir que tudo fosse diferente. Alguns dias depois da festa da Lívia, Doralice voltou a olhar as cópias dos documentos antigos que ainda guardava no fundo da gaveta. Receitas médicas, datas riscadas, consultas canceladas, sem explicação. Havia um padrão ali. Não era só abandono. Tinha interferência. Quando mostrou os papéis a Henrique, ele empalideceu. Sentou devagar no sofá, como se as pernas não sustentassem mais o corpo. Eu já vi isso antes, murmurou. A letra, as ligações. Foi minha mãe. O silêncio que se seguiu não teve grito nem discussão. Teve decepção. Daquelas que quebram por dentro. Henrique contou como Dona Beatriz sempre desconfiou de Carolina, como dizia que ela não aguentaria a maternidade, como se ofereceu para ajudar com os médicos enquanto ele trabalhava demais para perceber. Ela queria provar que a Carolina não servia, disse com a voz falha. Mesmo que isso custasse a nossa filha. Carolina ouviu tudo sem chorar. Quando falou foi com firmeza. Eu quase perdi minha filha porque alguém decidiu que eu precisava falhar. A decisão veio rápida e dolorosa. Advogados, denúncias, afastamento definitivo. Nenhuma visita. Nenhum contato. Não por vingança, mas por proteção. Lívia precisava crescer longe de jogos de poder travestidos de cuidado. Doralice assistiu a tudo em silêncio. Não era surpresa. Era confirmação. O mal às vezes usa perfume caro, disse baixinho. E fala manso. Meses depois, a investigação confirmou a interferência. Não houve escândalo público. Não houve manchete. Só verdade registrada. O suficiente para fechar uma ferida que ainda sangrava. Naquela noite, Doralice escreveu no caderno: nem toda crueldade grita. Algumas sussurram enquanto apertam. Antes de dormir, passou no quarto da Lívia. A menina dormia tranquila, abraçada ao travesseiro, segura, protegida. Doralice sorriu com os olhos marejados. A história que começou com silêncio, agora tinha nome, causa e fim. E acima de tudo tinha uma certeza que ninguém mais ali esqueceria: quem ama protege. Quem controla destrói. O que veio depois não foi um final feliz. Foi algo mais difícil e mais verdadeiro. Com a confirmação de que Dona Beatriz havia interferido no tratamento de Carolina, a casa passou por um período estranho. Não de caos, mas de luto. Luto pelo que quase se perdeu. Luto por vínculos que precisaram ser cortados. Henrique sentiu culpa como nunca antes. Não só por ter sido ausente, mas por ter confiado cegamente em quem nunca quis proteger, apenas controlar. Eu deixei o mal entrar pela porta da frente, disse ele certa noite, sentado na sala escura, e quase perdi tudo. Carolina ouviu em silêncio. Já não sentia raiva. Sentia algo mais profundo, clareza. Você errou, respondeu. Mas agora você vê. E isso muda tudo. Eles não romantizaram o perdão. Não houve reaproximação, nem cartas emocionadas. Houve limites. Firmes. Definitivos. A prioridade agora tinha nome, tinha riso, tinha passos apressados pelo corredor. Lívia. A menina crescia forte. Falava cedo. Ria fácil. Não carregava memória do que quase lhe aconteceu, e isso era a maior vitória de todas. Carolina observava a filha brincar, e às vezes chorava sozinha, não de tristeza, mas de gratidão por ainda estar ali para ver. E Doralice continuava sendo o eixo silencioso de tudo. Não como heroína, não como mártir, como presença. Era quem acordava cedo, quem percebia mudanças pequenas, quem sabia quando o silêncio era normal e quando não era. Um dia Henrique perguntou: você nunca pensou em ir embora depois de tudo? Doralice sorriu de leve. Pensei. Mas algumas histórias pedem pra gente ficar até o fim. Na última página do caderno ela escreveu:
Coragem não é gritar. É agir quando ninguém quer se envolver. Anos depois, quando Lívia entrou na escola, segurando firme a mão da mãe e olhando para trás, só para ter certeza de que Doralice estava ali, ninguém ali saberia da história inteira. Nem precisava. Porque o mais importante não era o que quase aconteceu. Era o que não aconteceu graças a uma mulher que se recusou a fingir que não viu. E assim, sem aplausos, sem manchetes, sem reconhecimento público, aquela história se fechou do jeito mais poderoso possível. Com uma criança viva, uma mãe em pé, um pai desperto e alguém que provou que uma única pessoa pode mudar o destino de muitos só não virando o rosto. O que ninguém percebeu naquele dia foi que o fim daquela história não estava na casa, nem no hospital, nem nos papéis do processo. Estava dentro de Doralice. Alguns meses depois, numa tarde calma, ela sentou sozinha no banco do quintal, enquanto Lívia brincava no chão, empurrando um carrinho torto e rindo sozinha. Carolina observava da janela. Henrique falava ao telefone em voz baixa. Tudo seguia. Tudo estava bem. E foi ali, naquele silêncio bom, que Doralice sentiu algo diferente: cansaço. Não físico. Um cansaço de quem passou a vida inteira sendo forte. Naquela noite ela chamou o casal para conversar. A voz saiu firme, mas carregada de emoção. Eu amo essa menina como se fosse minha, disse olhando para Lívia. Mas chegou a hora de eu pensar em mim também. Carolina arregalou os olhos. Você vai embora? Doralice respirou fundo. Não agora. Mas um dia. Porque o que eu fiz aqui me mostrou uma coisa: eu passei a vida cuidando dos outros. E quase nunca fui cuidada. Henrique ficou em silêncio, engolindo em seco. Você nos salvou, disse. E eu nunca vou esquecer isso. Não me salvem com promessas, respondeu ela com doçura. Me salvem vivendo bem. É isso que importa. Nos meses seguintes, Doralice começou algo novo. Voltou a estudar à noite. Fez um curso que sempre quis, mas nunca teve tempo. Guardava dinheiro. Sonhava pequeno do jeito que sonho verdadeiro começa. E continuava ali presente, mas agora sem se apagar. Lívia crescia sem saber do passado pesado que quase lhe roubou o futuro. Corria, caía, levantava. Chamava Dô quando acordava assustada. E isso bastava. No último dia do ano, Doralice escreveu no caderno pela última vez: eu não salvei uma família. Eu escolhi não abandonar uma vida. E fazendo isso encontrei a minha. Ela fechou o caderno com calma. Olhou para a casa iluminada, ouviu a risada da criança, sentiu o vento no rosto. Não precisava de final grandioso. Porque algumas histórias não terminam. Elas continuam mais leves, mais verdadeiras, depois que a dor ensina tudo o que tinha para ensinar. E Doralice, pela primeira vez, seguiu em frente sabendo que fez exatamente o que precisava ser feito. O último aprendizado não veio como revelação grandiosa. Veio manso, do jeito que a vida costuma ensinar quando a gente finalmente desacelera. Um ano depois de tudo, Doralice estava sentada na varanda da casa nova. Pequena simples alugada com esforço e orgulho. Tinha uma mesa de madeira, plantas que ela mesma cuidava, e um silêncio diferente, não aquele silêncio pesado do passado, mas um silêncio escolhido. Pela primeira vez, o tempo parecia caminhar ao lado dela, não contra. O celular vibrou. Uma chamada de vídeo. Carolina apareceu na tela sorrindo com Lívia no colo. A menina já falava frases curtas, ria alto e apontava para a câmera. Dudu chamava batendo palminha. Doralice sentiu os olhos marejarem como ainda acontecia às vezes. Olha como você tá grande, minha menina. Henrique apareceu atrás ajeitando a mochila da filha. Estavam saindo para a escola. Vida normal. Vida possível. A gente nunca passa um dia sem lembrar de você, ele disse. Nenhum. Depois que desligou, Doralice ficou ali respirando fundo. Pensou no caminho percorrido. No medo de denunciar. Na solidão de decidir sozinha. Na força que nem sabia que tinha. E no quanto aquela escolha feita num corredor silencioso de uma mansão tinha mudado tudo. Ela não virou palestrante. Não escreveu livro, não saiu em jornal, continuava sendo uma mulher comum, pegando ônibus, pagando conta, reclamando do preço do mercado. Mas agora havia algo que ninguém mais podia tirar dela: consciência. Consciência de que ver e agir importa. De que silêncio também machuca. De que cuidado não é favor, é responsabilidade.
Naquela noite abriu o caderno antigo pela última vez. Não para escrever dor nem lição. Só uma frase simples, quase um sussurro no papel. Quando tudo me pediu para fingir que não vi, eu escolhi ficar. Fechou o caderno. Guardou na gaveta. Algumas histórias não precisam mais ser escritas. Já cumpriram seu papel. Doralice apagou a luz, deitou tranquila. Sabia que em algum lugar da cidade uma criança dormia segura. Uma mãe seguia em tratamento. Um pai aprendia a estar presente. E ela finalmente seguia a própria vida sem culpa. Porque às vezes o final mais bonito é aquele em que ninguém aplaude, mas ninguém se perde. O tempo seguiu seu curso como sempre faz, mas aquela história nunca virou apenas passado. Às vezes Doralice ainda acordava cedo demais por hábito. Preparava um café forte, sentava perto da janela e deixava a memória passear. Não com dor, mas com respeito. Ela sabia que se tivesse escolhido o caminho mais fácil, o de fingir que não viu muita coisa teria terminado diferente. Talvez silenciosa. Talvez irreversivelmente. Numa tarde comum, recebeu uma mensagem de áudio. Era a Lívia agora, com a voz enrolada de criança feliz. Olha, eu cantando. Doralice sorriu com os olhos marejados. Não precisava estar ali todos os dias para fazer parte. Algumas ligações não dependem de endereço. Dependem de verdade. Ela desligou o celular e pensou em quantas pessoas passam por situações parecidas todos os dias. Gente sofrendo em silêncio. Crianças invisíveis. Adultos pedindo ajuda do jeito que conseguem. E outros tantos escolhendo não se envolver porque não é da conta deles. Mas foi justamente isso que mudou tudo. Alguém decidiu que era da conta dela. Essa história não é sobre heroísmo. É sobre humanidade. Sobre perceber que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Às vezes salvar alguém não exige força, dinheiro ou poder. Exige presença. Olhar atento. Não vou fingir que não vi. Quando a gente escolhe cuidar mesmo em silêncio, o impacto atravessa gerações.